Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições de Homeopatia. Então agora a gente vai voltar com tudo aqui no canal, tá? Eu até adquiri uma webcam boa agora, não estou mais usando a do computador. Então realmente agora a coisa vai ficar muito melhor e a gente vai tentar soltar aí pelo menos um vídeo por semana, tá bem? Então hoje eu quero falar um pouco sobre essa questão de por que a homeopatia funciona, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa pergunta, né, que muitas pessoas fazem, quando a gente olha no YouTube só tem sobre isso, e por aí também, várias notícias. A homeopatia funciona? Para mim, essa pergunta é uma pergunta completamente descabida nos tempos atuais. Já passamos aí mais de 200 anos que a homeopatia está atuante aí. Essa pergunta, para mim, ela só existe ainda por conta de dois pontos. Um é a ignorância e o outro é a má-fé. Não tem cabimento mais a gente se perguntar esse ponto, né? Nesse vídeo eu quero comentar por que isso é desse jeito, por que eu enxergo as coisas assim. E por que eu vejo que realmente é uma coisa descabida ficar ainda perguntando se a homeopatia funciona. E quero dar no fim do vídeo qual deveria ser a pergunta correta. Qual deveria ser a única pergunta a ser feita, que a gente, né, a ser feita acerca do tema da homeopatia. Bem, quando a gente olha para a realidade, a gente consegue ver uma infinidade de casos e mais casos que foram ou tiveram uma melhora muito grande, ou tiveram uma cura, ou tiveram também uma piora grande. Ou seja, a realidade nos mostra que o efeito, né, existe algum efeito vindo do remédio homeopático, seja de melhora, seja de piora, seja de cura, e por aí vai. Então, o que eu quero dizer? A realidade, ela prova que ali existe algo que faz algo. Ou seja, ali existe alguma coisa que gera outra coisa. Ou seja, ali existe algo que causa alguma coisa, tá? E causa um efeito. Que promove um efeito. Léo, mas aí a gente já sabe que é por conta do efeito placebo, a gente já sabe que é por conta de isso, aquilo, tal. Tá, mas o problema é que aí a gente entra no outro ponto, a gente entra no ponto do N, né, o número. A quantidade de casos, eles são extremamente violentos, né, uma quantidade extremamente violenta de casos que tiveram uma melhora não só muito grande, não só impressionante, como também de cura. Ou seja, a cura de doenças crônicas, principalmente, né? Porque as doenças agudas, elas evoluem ou para cura ou para morte. Isso é natural para todas as doenças agudas. Só que as doenças crônicas, em geral, elas não obtêm cura, né? Então, geralmente, a medicina convencional, ela não traz nenhum tipo de cura para até as mais simples doenças crônicas. Contudo, a gente tem uma infinidade de relatos de casos de cura de doenças crônicas, ou seja, a doença deixou de existir no indivíduo, né? A gente pega aí casos de rinite, casos de doenças de pele, casos de doenças respiratórias, casos de doenças do trato gastrointestinal e por aí vai. Mas então esse número de casos, é a única coisa que importa? Né? Porque alguém poderia falar assim, não, mas olha, o N, tudo bem, ele pode ser grande, ele pode ser enorme, no caso da homeopatia ele é gigantesco, né? Ele é sobre-humano, ele é muito grande. O mais engraçado basta você analisar esses vídeos, né, dos críticos da homeopatia, esses divulgadores científicos, né? Você vai lá no vídeo e olha nos comentários, assim. É um choque de realidade, tá? Você vai ver um vídeo ali tudo, né, perfeitinho, assim, você não tem o que discutir, a homeopatia não funciona por aquele vídeo ali, perfeito, né? Só que você vai nos comentários e vê que a realidade, ela é completamente diferente,
ela é o oposto do que está sendo colocado no vídeo. Você vê uma infinidade de pessoas dizendo o exato oposto e dando seus testemunhos, né? Mães, as próprias pessoas que utilizaram o remédio e por aí vai. Então esse N importa, esse número de casos bem-sucedidos, ele importa? Olha, ele importa até certo ponto, né? Ele não é o mais importante, mas ele dá um sinal de que a coisa não é tão simples assim. Não é só, né? É algo muito maior. Então, o que a gente tem que olhar também? Olha, a gente tem que olhar a diversidade de doenças, né? Que é um outro ponto. E que muitas vezes os críticos deixam de lado, porque se eles falarem isso, eles vão acabar confirmando, né, as coisas da homeopatia. Então eles deixam de lado esse ponto, colocam ali no canto e não expõem essa parte. Mas a diversidade de doenças que a homeopatia pode tratar, não só pode tratar, como pode levar à cura também, é gigantesca, se não todas. Tá? Léo, mas isso saiu em algum estudo? Isso aí é fruto de alguma pesquisa? Não, isso é fruto da realidade. Isso é fruto da realidade. Como assim, fruto da realidade? É só a gente olhar o número de pessoas, a gente pega esse N, que é gigantesco, esse número de pessoas que afirmam, né, terem melhorado, basta você ir num consultório de um médico homeopata, você vai numa farmácia, onde uma farmácia muito antiga, onde a pessoa já oferece homeopatia por muitos anos, vai nesses lugares, visita esses lugares, vai na rua e sai perguntando no comércio para as pessoas vão falar e vão comentar esses casos para você. Aqui eu estou falando de uma investigação na realidade, não de estudos, estou falando de uma investigação no que de fato existe. Então você vai lá e faz essa investigação. As pessoas elas vão citar para vocês uma infinidade de doenças das mais diferentes do mundo. Então você vai ver doenças gástricas, doenças no trato respiratório, doenças de pele, doenças psiquiátricas, doenças, tudo quanto é tipo. Doenças crônicas, doenças agudas, infecções, doenças virais, doenças bacterianas e tudo mais. Mais uma vez, eu peço que vocês vá nos vídeos dos divulgadores científicos, né, que praticamente todos são contra a homeopatia, você vai lá e assista esses vídeos, que é sempre bom também, mas principalmente olhe os comentários. Nos comentários ali já está posto, né? Eles fazem um grande trabalho para a homeopatia, esse pessoal. Então olhe os comentários e você vai ver a quantidade de pessoas que já obtiveram sucesso com o tratamento homeopático, mas como eu falei, não só o número, não só o N, mas também a diversidade de doenças. Então muitas vezes os críticos eles vão lá e falam, porque olha, porque se a gente é placebo, porque a gente olha uma pessoa que está com dor e a gente vai lá, faz um carinho, né, dá uma atenção, o médico homeopata vai lá dar uma atenção, aí dá um remédio e aí a dor melhora. Né? Isso daí é placebo. Né? Tá. Só que o problema é o seguinte, não é só na dor que a homeopatia tem relatos. A homeopatia tem relatos em todos os tipos de casos. Né? Dores, como eu falei, todos os tipos de doenças, a homeopatia gera efeitos, e aí que está o problema, porque esses efeitos não são só parecidos com efeitos placebo. Porque esse é outro ponto que eles escondem, que eles deixam de lado também. Então é muito fácil você falar que tudo é placebo, porque a pessoa só melhorou. Só que uma coisa é o efeito placebo, e outra coisa é o efeito homeopático. O efeito placebo ele existe, só que ele tem uma característica. Ele tem um jeito de ser. E o efeito homeopático ele também tem um jeito de ser. Ou seja, a homeopatia ela tem mais de 200 anos. Ela tem todo um arcabouço teórico que a gente segue. Não só de prescrição do remédio, de escolha do remédio, mas de doutrina teórica também, mas principalmente também de avaliação do doente, um prognóstico, um depois, que a gente precisa avaliar para ver se o efeito que foi causado, para ver se o que aconteceu de fato é um efeito homeopático, de fato é algo que foi bom para o paciente. Então isso existe, ou seja, se a gente relata cura,
de doenças crônicas, isso já é algo que o placebo não faz. Ou seja, muitas e muitas e muitas pessoas relatam cura dos seus processos crônicos. O placebo não cura nada. É impossível. Você pode pegar e fazer todos os testes do planeta Terra. Com o placebo, ele nunca vai gerar um efeito que a homeopatia gerou. Tá? Então, se isso acontecesse, vamos lá, se isso acontecesse em nenhum caso, se isso fosse documentado em um único caso no mundo, em uma única vez na história, isso já seria relevante para que a gente observasse a homeopatia com outros olhos, para que a gente observasse o que acontece lá na terapêutica homeopática e olhasse com outros olhos para estudar aquilo mais afinco. Só que não é um só caso que existe na humanidade. É milhares, se não milhões de casos durante esses mais de 200 anos de existência que estão por aí espalhados, que relatam cura, ou seja, que relatam uma remissão total e permanente de todos os sintomas daquela doença. Ou seja, isso se chama cura. Tá? Esses casos, eles estão documentados em relatos de caso, em literatura homeopática, e na realidade você pode ver, até mesmo nos comentários dos vídeos dos divulgadores científicos, eles estão lá. Então, você pode, né, hoje em dia ficou tudo mais fácil, então você pode ver esses casos por lá também. Ah, mas aí vai que as pessoas estão mentindo, né? Aí, né, não tem nem o que falar para você, né? Mas então, essa diversidade de doenças, esse número de casos e essa diferenciação do efeito que existe entre o efeito placebo e o efeito homeopático é muito grande. Aqui a gente está numa distância absurda de uma coisa para outra. E se você não sabe também, na homeopatia, a gente usa o placebo. A gente usa o placebo durante o tratamento, em alguns casos, dependendo da formação do profissional homeopata, ele usa também isso como uma ferramenta terapêutica, não terapêutica, mas como uma ferramenta que ele vai utilizar no decorrer do caso, no decorrer do tratamento da pessoa. Mas também a gente utiliza nas experimentações no menção, que é um dos passos para que a gente consiga novos remédios e que a gente consiga estudar os remédios homeopáticos. Então, o placebo ele é usado desde a época do Hahnemann, desde a época do fundador da homeopatia, nas experimentações. Né? E desde lá a gente percebe que as experimentações homeopáticas elas geram efeitos. E elas geram efeitos que não são efeitos placebo. São efeitos de outra natureza, de outro tipo. Então, o efeito placebo, ele existe. Claro que ele existe. Só que o efeito homeopático, ele também existe. Porque placebo nenhum cura doenças, placebo nenhum, né, causa o efeito que a gente observa na clínica homeopática. Então, esse ponto é também a confirmação de uma série de questões teóricas que a homeopatia tem para si. Ou seja, a homeopatia, já há mais de 200 anos, ela tem todo um arcabouço, toda uma parte teórica que expõe a sua doutrina, não só, mas que detalha o modus operandi do tratamento, o modus operandi da consulta, do tratamento, da escolha do remédio, da avaliação do prognóstico da pessoa, da avaliação posterior à dose que a pessoa tomou do remédio homeopático. Então, tudo isso, existe né, uma compilação teórica de temas onde a gente segue esses pontos. Isso é muito importante, porque a gente não está falando de né, uma coisa que a gente pega, coloca na boca das pessoas e espera com que elas melhorem. Não é isso. A consulta homeopática ela é demorada. A consulta homeopática ela tem que ser guiada por certos tipos de perguntas e por uma maneira de perguntar. Ou seja, a anamnese homeopática não é uma anamnese qualquer. A anamnese homeopática é uma anamnese específica. A consulta homeopática ela é específica, ela tem que seguir certas regras, ela tem que seguir certos pontos, ela tem que pesquisar certos pontos do paciente.
Ou seja, a coisa não é feita do nada, como se eu estivesse dando um placebo para uma pessoa, que é só eu pegar um remédio e colocar na boca dela. A coisa é feita guiada por uma teoria, guiado por uma parte teórica muito ampla, muito específica. A homeopatia é muito específica. Na hora de aplicar o remédio, então, por exemplo, a gente tem que saber qual tipo de sintoma que eu vou colher do paciente, qual o jeito desse sintoma que eu vou colher, que sintoma que eu vou escolher para dar o remédio. Não é só juntar tudo, botar num cesto e ver o que acontece, e escolher um remédio a esmo. Não é assim que funciona. A gente estuda por anos para conseguir detalhar, para conseguir saber o que tipo de sintoma que é mais importante, que tipo de sintoma que eu colho e eu tenho um resultado melhor na escolha do remédio, que tipo de sintoma que eu colho e quando eu aplico o remédio baseado nesse tipo de sintoma, o resultado é melhor, o resultado é pior, o resultado é diferente. Tudo isso existe na literatura homeopática. Tudo isso é documentado, tudo isso é especificado. A gente não sai jogando bolinhas de açúcar aí na boca das pessoas. A coisa não é assim. Você precisa entender como que funciona a prática para que você veja, pelo menos, que não é como está na sua cabeça. Não é, sabe, tó isso, tó aquilo. E a avaliação do paciente, o prognóstico, ele é extremamente, largamente documentado. O que é uma reação homeopática, o que não é uma reação homeopática. Quantas vezes a gente tem que trocar o remédio da pessoa porque a gente percebe que a reação que a pessoa teve, ela não foi homeopática. Então a pessoa até teve uma reação de melhora, só que mesmo assim a gente tem que trocar o remédio porque a reação não é aquela, não deve ser aquela. Por quê? Porque segundo os parâmetros que a gente tem na literatura homeopática, aquilo não deveria acontecer. E aconteceu, então eu retiro e troco o medicamento. Então, tudo isso é muito específico, é isso que eu quero que você entenda. Tudo isso é milimetricamente, são coisas pequenas e são específicas. A gente emprega, quando a gente emprega o tratamento homeopático, a avaliação do paciente, tudo isso, o remédio, quando a gente emprega essas coisas na realidade, a gente está por trás munido de uma série de pontos que delineiam a prática homeopática. Você precisa entender isso, não é só pegar e pôr na boca do paciente um pedaço de açúcar, sabe? Tira isso da cabeça. Então, tudo isso, essa confirmação desses pontos por mais de 200 anos, é algo muito importante. Se eu tenho, né, se eu tenho uma tese, e eu ponho lá, né? Eu tenho 2 lápis desse aqui, né? Tenho dois coisas desse aqui. Se eu junto mais 2, eu acho que vai virar 4. Eu acho que vira 4. Será que se eu juntar mais 2 vira 4 mesmo? Passar esses para cá. Ó. Deu 4. Ou seja, eu propus uma coisa na minha cabeça, uma tese. Bom, então se eu tiver 2 e juntar mais 2, dá 4. E aí eu fiz isso na realidade. Eu apliquei isso na realidade. E aquilo que eu estava pensando, que eu diria que iria acontecer, aconteceu. O tratamento homeopático ele é desse jeito. O que eu estou querendo dizer? Quando eu sigo a lei dos semelhantes, eu vejo uma reação de melhora. É claro, é tudo muito mais detalhado, não dá para a gente expor isso aqui agora, mas não é só, né? Mas quando eu aplico o método da terapêutica homeopática, o modo de escolher o remédio, o modo de aplicar o remédio, por aí vai, acontece um efeito. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu tenho aqui uma questão teórica, que eu estou teorizando, olha, eu vou fazer isso, eu vou aplicar assim, eu vou pegar tal sintoma, comparar com a matéria médica do remédio, comparar com a experimentação, vou juntar os dois e vou fazer dessa forma para dar esse remédio para aquele paciente. Quando eu faço isso na realidade e a melhora acontece, e não só uma melhora comum, ou uma reação comum qualquer, mas uma reação especificada em literatura homeopática, aquilo é verdadeiro, aquilo comprova, aquilo confirma, aquilo ratifica todo esse trecho que eu fiz,
toda essa parte teórica que eu propus aqui. Ou seja, isso confirma tudo. Você está compreendendo? Então, a pergunta que deveria atualmente ser dita, né, a pergunta que deveria realmente existir no mundo hoje é: como a homeopatia funciona? Ou seja, através de que a homeopatia funciona? Como ela funciona? Ou seja, se eu tenho um número gigantesco de casos, que não é só isso que importa, mas se eu tenho uma diversidade de casos enorme, não é só num tipo de doença que ela funciona, se eu tenho uma confirmação dos pontos teóricos na clínica, né, e em estudos, então existem vários estudos que vão mostrar que o remédio homeopático ele só pode efetuar uma reação, efetuar um efeito, provocar um efeito quando existe a escolha do remédio pela similitude. Existem estudos com animais que tentam mostrar isso daí, só que isso é observado há 200 anos na clínica. Então, tudo isso, o efeito placebo ser de um jeito, o efeito homeopático ser de outro jeito, tudo isso ajuda e é uma base para que a gente não discuta mais se a homeopatia funciona. Porque o efeito está ali, ele existe na realidade. Quando eu tenho algo na realidade, eu tenho que, na verdade, estudar o porquê que aquele algo acontece. Ponto final. E dizer que é efeito placebo é uma coisa completamente descabida. Porque efeito placebo nenhum cura a doença. Efeito placebo melhora sintomas, mas não cura doenças. E efeito placebo tem um tempo de duração. O que eu estou querendo dizer, a reação ela é completamente diferente. Ela é uma coisa totalmente descabida falar que efeito placebo é o que acontece na homeopatia. Então, se isso não pode ser, né, tirando, claro, o fato de o remédio homeopático ser dado para crianças, ser dado para pessoas em coma, ser dado para pessoas inconscientes, ser dado para animais, ser dado para plantas, tirando só esse pequeno fato aqui, qual deveria ser a pergunta? Deveria ser como o remédio homeopático produz o seu efeito, como o remédio homeopático funciona. Que, claro, é uma pergunta que os estudiosos, o pessoal os cientistas que trabalham no âmbito da homeopatia estão chegando. A gente acha ainda que isso vai demorar, né? E, sei lá quanto tempo, mas 10, 20, 30 anos talvez ainda sejam necessários para que a gente consiga responder essa pergunta. Mas muitas questões já foram respondidas. Ou seja, muitas partes dessa investigação, né, como o remédio homeopático funciona, já estão sendo respondidas. Partes desse quebra-cabeça já estão sendo elucidadas. Basta, né, se você quiser realmente pesquisar de modo desinteressado, de modo honesto, isso está por aí. Então, essa deveria ser a pergunta. A pergunta deveria ser basicamente essa. E é por isso que é completamente ridículo que ainda existam pessoas que se perguntam se a homeopatia funciona. Então, se isso vem pela ignorância, tudo bem, né? A gente, muitas vezes, é uma ignorância infalível, né? Só que na maioria dos casos, principalmente dos divulgadores científicos e da grande mídia em geral, isso vem da má fé. E isso é complicado, hein? Isso é grave, na verdade, isso é muito grave. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Agradeço aí mais uma vez por quem está até agora, tá? Obrigado por assistir, compartilhe o vídeo, deixa aí sua avaliação, tá bom? E até mais. Prazer, pessoal. Tchau, tchau.